Oi poeta, oi poetisa, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Murilo Guimarães e hoje eu convido você a tomar mais um chá com umas boas verdades. Hoje o chá é de rooibos, mais uma vez. É uma planta muito intensa, de origem sul-africana, muito digestiva, muito relaxante, mas aquele relaxante que puxa pro erógeno, pro afrodisíaco. Muito bom, um chá para se tomar a dois, numa conversa amigável, gostosa. É um chá que se pode tomar também gelado, com uma gotinha de limão, uma folha de hortelã, de agrião. Fica uma delícia e é ótimo para se tomar assim, acompanhando uma pipoca, vendo alguma coisa na televisão. É um chá muito bom para os casais. E é uma planta intensa, não é? De cor vermelha, já inspira muito os movimentos mentais mais tranquilos e sensoriais também, de maneira que é um chá muito interessante para nós pensarmos no assunto que vamos falar hoje. É um tema que tem me preocupado muito nos últimos tempos, eu acho que é você também. O que eu pretendo hoje também é fazer uma provocação aos movimentos, aos militantes de esquerda, dos movimentos civis, de minorias, para que a gente possa repensar um pouco a nossa postura enquanto militantes, enquanto ativistas, principalmente nas redes sociais. Vou tomar mais um gole de chá de rooibos para nós começarmos a nossa conversa. Eu sou muito ativo nas redes sociais, me informo muito pelas redes sociais, principalmente pelo Twitter. Tenho uma atividade intensa também no Instagram. Eu me afastei um pouco do Facebook. A minha página pessoal do Facebook, ela já está suspensa há quase 2 anos. Eu deixei de interagir com as pessoas por meio desta página. Em 2016 eu estive no Brasil e percebi o acirramento dos ânimos. Vivi um pouco mais na pele, porque aqui de Portugal eu vivia isto, mas pelas narrativas, pelas redes. Foi um período ali a partir de 2014, o acirramento do processo político que veio dar no golpe, eu me senti cada vez mais deprimido e percebi naquele momento que era o Facebook um grande catalisador das energias, dos pensamentos que estavam me colocando para baixo naquele momento. E a atitude que eu resolvi tomar foi me afastar do Facebook. E eu fiz isso de uma maneira muito natural. Na verdade, me fez tão bem que eu passei a perceber que eu tinha, com relação à própria interface do Facebook, uma dificuldade assim sensorial, sinestésica, né? Ficava enjoado. Bastava abrir a página do Facebook. O que me deprimia tanto no Facebook, que inclusive inspirou um poema que a gente vai comentar daqui a pouco, e que me fez me afastar desta rede social, foi um jorro ininterrupto de ódio, de notícias falsas, mentirosas, né, das pessoas fazendo discursos inflamados e odientos, sem qualquer condição para o debate. Eu estava sem condição de manter uma conversa civilizada com pessoas que eu valorizava, que eu queria bem, e que entretanto eu percebi que aquilo que eu argumentava, principalmente em termos políticos, eu comecei a perceber que aquilo não reverberava, voltava sempre com uma mensagem bastante agressiva e às vezes, obviamente, me amedrontava um pouco. Então foi nesse contexto em que eu percebi que o Facebook tinha se tornado uma rede social muito virulenta, que eu precisei e decidi me afastar. E digo para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz. A minha saúde mental melhorou muito. Eu passei a ter uma relação muito melhor com a própria política para poder compreender esse momento do Brasil e tecer sobre eles algumas reflexões. E é claro que depois disso eu tive dificuldade em voltar a falar, em dialogar com as pessoas com quem eu convivia no Facebook. Entretanto, eu disse, bom, não há o que fazer, porque essas pessoas elas estão bastante contaminadas por um sentimento, né, por uma força que está promovendo uma ação muito complicada, muito agressiva, muito violenta, com a qual eu não queria contato. E eu achava que era preciso trabalhar com ela de outras formas. E aí eu passei a investir muito mais na minha produção poética. E claro que isso influenciou também a produção da minha tese de doutorado, porque o tema fascismo, ele passou a fazer parte do meu léxico, já muito antes. Eu cheguei a ter um blog em que eu comentava notícias jornalísticas, né, e o modo como eu achava que elas repercutiam nas consciências das pessoas. Esse blog eu fechei, acho que ainda em 2013, antes de eu voltar a Lisboa. Naquele momento, nós estamos em 2013 ou 14, eu vou conferir a data e deixar aqui pra gente situar melhor quando é que eu começo a sentir que a onda fascista volta a agir, não é? Havia um programa de humor jornalístico, que eu não vou citar o nome, já agora um parênteses, eu não cito nas minhas redes sociais os nomes das pessoas, dos movimentos, das instituições com as quais eu não quero me associar. Um modo que eu encontrei de me contrapor a essa
dessas forças é justamente boicotando os seus nomes e os produtos que emanam destas forças. Então eu não comento, não vou dar aqui nomes de jornais, de empresas, nem nomes de políticos, nem nomes de movimentos sociais. Eu vou comentar de tal forma que vocês vão deduzir, e no final dessa argumentação eu vou mostrar para vocês o quanto é irrisório, o quanto é pequeno a gente se preocupar com esses nomes e muito mais pensarmos enquanto fenômeno, e aí a gente pode agir sem dar cartaz a essas pessoas. Fecha parênteses. Então, naquele momento, eu escrevi um texto demonstrando como um determinado político de ar fascista estava ganhando muito espaço num determinado canal de televisão, especialmente nas suas produções ditas de humor, e era uma produção híbrida de humor com jornalismo, e aquilo estava fazendo muito sucesso na época. E parte do sucesso desta produção televisiva era apostar no politicamente incorreto. Uma das suas estratégias era contrapor visões de políticos de esquerda e ativistas de esquerda, artistas de esquerda, com políticos, artistas e ativistas de extrema direita. Saiu da esfera do diálogo racional que se espera entre as forças, o indivíduo liberal com o indivíduo socialista, o indivíduo cujas ideias têm ali uma pauta, tem uma agenda, percebe-se de onde vem, o que ele defende, com outro que tem a mesma característica, né? E entramos num período em que esses programas faziam uma promoção dos indivíduos de extrema direita de maneira a quase ridicularizar as posturas de esquerda. Uma coisa que ficava num campo dúbio e que eu naquele momento entendi, deduzi que o que se estava a fazer era justamente plantando, né, a semente do fascismo, acordando esta cadela do fascismo, como dizia Brecht. E eu fiz um texto dizendo que justamente essa força de extrema direita, esse protagonista de extrema direita, estava sendo construído naquele programa especificamente, estava ganhando ar que iria depois fazer com que ele parecesse tão impressionante, tão corajoso, tão fora da caixinha para tanta gente. Começa ali, ou seja, já é bastante tempo. E nós demoramos a reagir. E esta pessoa de quem eu estou falando, ela acaba por catalisar, ela acaba por juntar em si tanto o pensamento político mais fundamentalista de extrema direita, neoliberal, como também um pensamento fascista de ordem pagã, laica, digamos assim, porque esse tipo de discurso tem uma base muito grande na força militar, mas também ele acabava por repercutir e por dar vazão a um discurso de ódio que saía pela via religiosa. Então esse indivíduo, ele obviamente, de forma muito rápida, ele foi alçando mesmo um patamar de um certo messias, de um certo mito, e isso é óbvio que as pessoas aderiram a isto, e ele encontrou rapidamente um exército que passou a defendê-lo, não as suas ideias, mas a defender a sua postura como aquela postura necessária para um país em desordem. E aí a gente vai falar de fascismo. Eu não vou fazer hoje um vídeo sobre fascismo, pensem em fazê-lo depois, mas acho importante apenas neste momento falar de duas características do fascismo, que é o seu caráter revolucionário, conservador revolucionário, e também o fato dele identificar um inimigo comum. E esse inimigo comum é que vai, no fundo, reunir, não é, todo um conjunto de forças em torno da ideia conservadora revolucionária que dá sentido ao fascismo. Ela é conservadora e revolucionária porque ela faz uma revisão de um passado de maneira a compreender este passado de forma contrária ao que a racionalidade histórica vinha propondo. Esse discurso prega um retorno a um período supostamente mais pacífico, sem corrupção, tudo isso baseado numa revisão histórica que não tem amparo nos fatos. É revolucionário na medida em que ele prega um retorno a isso, dá ao presente a imagem de caos, de desordem, que somente esse passado, que tem obviamente aí as características da rigidez, da ordem imposta, como sendo possíveis, né, de reformar um presente que para eles está em caos. Em alguns momentos da história, você realmente tinha uma crise econômica ou uma crise de valores muito séria que tornava um discurso como esse mais palatável, na medida em que as pessoas sentiam na prática que realmente estava-se ali a viver uma situação inaceitável, insuportável. No caso do Brasil de 2014, não era isso que acontecia. As pessoas diziam assim: estamos vivendo a maior crise econômica de todos os tempos, sem respaldo na realidade. Apesar dos altos e baixos da economia, existia ali uma salvaguarda, não havia caos, não havia desordem econômica. Entretanto, esse discurso fascista encontrou um amplo apoio midiático, um amplo apoio de todo um conjunto de comunicação social que o amplificava com um discurso mais racional. Você tem um discurso religioso, um discurso fundamentalista, militarista, revolucionário, ecoando nas redes sociais, principalmente no Facebook, mais tarde no WhatsApp.
depois disso, né, à frente disso, você tem as grandes redes de comunicação propalando um discurso de desordem muito baseado na lógica da corrupção desmedida. Os juízes se tornam comentaristas políticos, aí você tem os julgamentos sendo transmitidos ao vivo e as pessoas assistindo aquilo como se fosse uma novela. Então, nesse sentido, você tem aí a criação de um pano de frente, de uma tela, né, onde aquele discurso ganhava ar de racionalidade e as pessoas então passavam a repetir as notícias que se misturavam, tanto as notícias do telejornal, ditas com sobriedade, com ar assim de imparcialidade, elas se misturavam com os gritos histéricos que vinham das redes sociais, dos submundos das redes sociais. E óbvio que isso adoece as pessoas. E aí nós vamos então para aquela segunda característica que eu quero ressaltar aqui, que é a criação desse inimigo comum. Quando nós estamos psicologicamente perturbados, uma das coisas que nós fazemos é procurar fora de nós a razão para o sofrimento. É uma descarga emocional que se faz de forma a nos protegermos. E isso, pensado em termos sociais, você pode compreender uma realidade social usando por analogia, né, e escrevendo, descrevendo metaforicamente esta alusão da negação e da transferência também do ponto de vista social. E no caso da minha relação com o Facebook, o que eu percebi era exatamente isso. Eram as pessoas num estado profundo de negação e ao mesmo tempo de transferência para o outro de uma culpa difusa por uma crise que efetivamente não tinha respaldo no real. Como não havia respaldo, a criação desse inimigo comum ficou fácil, porque você tinha este conjunto de comunicação social apresentando diuturnamente a face do Lula, da Dilma e de uma série de outros ativistas do Partido dos Trabalhadores, mas não só, como sendo responsáveis, né, pela situação caótica que, em princípio, eles defendiam para o Brasil. E isto é um fenômeno que é interessante justamente porque você tem essa chamada guerra híbrida. A violência sangrenta ela é menor, mas a violência simbólica ela é muito grande. Determinadas histórias que elas são contadas de tal maneira que elas são como artefatos de guerra, elas produzem um tremendo prejuízo psicológico. E aí a geração deste campo de guerra, deste campo de batalha, de confusão, de destruição, também e principalmente, ou em princípio, no campo simbólico e imaterial, e depois repercute com as pessoas, obviamente, impetrando atos de violência. Você tem depois uma crise econômica deflagrada por esse discurso, e você tem, por parte da esquerda, uma resposta equivocada. E é aí que eu quero chegar. Porque o fascismo, o que ele maneja, basicamente, principalmente na atualidade, com essa tal guerra híbrida, são as emoções. São os sentimentos mais subterrâneos, mais difusos. Nós estamos falando aí de descargas inconscientes que são muito poderosas. E não é muito pensar que haja algum estudo para que se chegue a essa receita de dominação. As ferramentas tecnológicas possibilitam um tipo de dominação que ela se dá quase no nível pessoal. Hoje você tem essas guerras mesmo de informação, as tais, em inglês, fake news, que elas são armas muito poderosas para esse tipo de ataque. E isso funcionou muito, quer dizer, você tem mesmo as emoções das pessoas, elas estão manipuladas pelos tais algoritmos, porque nós somos muito previsíveis. E isto repercutia no Facebook da pior maneira, porque você tinha realmente as pessoas muito confusas e enraivecidas, falando coisas inaceitáveis, né? Coisas que para alguém com um mínimo de consciência, um mínimo de humanidade, era difícil conviver, de maneira que afastar-me do Facebook foi uma coisa muito boa. Mas eu fiquei sempre com a ideia de que você tem um indivíduo fascista, você tem esses protagonistas, você tem esses grupos econômicos que aderem ao fascismo, como aderiram a uma centro-esquerda que não lhes colocarem em risco, como adeririam a uma direita morna, né? E aderem à extrema-direita sem nenhum problema, desde que isso signifique a manutenção de uma ordem econômica que lhes favoreça. Para além desses atores que são perigosos, eu comecei a pensar naqueles que estão suscetíveis ao discurso. E aí eu criei um poema chamado Ao Amigo do Fácil. E fiz até um vídeo poema, um poema dançante. O meu primeiro poema dançante publicado é Ao Amigo do Fácil. E é um poema que é uma carta. É uma carta para esta pessoa que ela está suscetível. Ela não é má, ela está apenas confusa. Ela está vivendo aquela separação, realidade, sensação inventada, de caos. Ela perdeu parte da sua crença nos ideais democráticos, nas ideias progressistas, de justiça social, e ela está muito à mercê desse discurso de ódio. É um indivíduo que ele tem pouca instrução, ou a sua instrução é muito técnica, não lhe permite fazer grandes leituras mais complexas do real. Portanto, ele se informa
ou pela grande imprensa, ou apenas pelo telejornal, ele está muito, muito vulnerável mesmo a tudo que esses âncoras, né, que essas pessoas que estão na linha de frente desses programas de TV, dos telejornais, os artistas das grandes emissoras, o que eles têm a dizer influencia muito a essas pessoas. São pessoas simplórias no modo como constroem o conhecimento que fazem do mundo. É preciso dizer isso. Não é um mal em si, isso tudo pode ser corrigido. Com um pouco de sociologia, de antropologia, isso pode ser corrigido. E eu achava que era preciso estabelecer um diálogo com essas pessoas e criei esse poema. Nesse poema, basicamente, o que eu faço é dar a mão, é dizer, olha, você não está bem e você precisa rever o seu comportamento, o seu pensamento e aderir àquilo que vai efetivamente te ajudar. Abre um pouco o olho, abre um pouco o coração. É um poema que, na verdade, é uma carta de compaixão, de empatia, para com este amigo do fácil, que está confuso e que está realmente muito vulnerável a estas ideias mais autoritárias, como resposta para os seus problemas emocionais. E que hoje, diga-se, já não são mais apenas emocionais. O neoliberalismo instalado no Brasil já criou uma onda de destruição da economia e a gente já está vivendo uma crise real econômica, obviamente, né? E aí o fascismo, então, encontrou o campo perfeito para atuar. Nesse poema, o que eu fiz também foi retirar o rosto desse protagonista. E é aí que eu queria terminar o vídeo, mandando um recado para os meus colegas de esquerda, que integrados ou não aos movimentos sociais, apenas estão interessados em fazer algum ativismo por causas que considerem justas e que, entretanto, perdem muito, mas muito tempo falando, dando nome, dando cara, fazendo piada, criando textos engraçadinhos, sarcasmo, o tempo inteiro espinafrando, troçando, fazendo brincadeira com pessoas que apenas ganham com a menção do seu nome. O fascismo, ele ganha com a nossa crítica, ele quer a nossa crítica, porque aí ele se heroifica para os olhos desse amigo do fácil, entende? Ele aumenta a nossa característica de inimigo, ele nos vilaniza, ele nos coloca no campo do antagonismo, desta sua guerra insana por qualquer coisa, por esta revolução conservadora que tem nos prejudicado muito e que vai prejudicar ainda mais a esse amigo do fácil. Muito importante que essas pessoas sejam acolhidas e que a gente fale com elas, mas que fale com elas mostrando uma alternativa de pensamento e não achando que, repetindo inúmeras vezes os nomes desses homens e mulheres insanos, amorais, completamente amorais, não é citando o nome dessas pessoas, repetindo as suas falas grosseiras, colocando memes com a sua imagem ridicularizada, que a gente vai conseguir alguma coisa. Pelo contrário, a gente está afundando a nossa causa, a nossa luta, num buraco sem fim e num buraco horrível que nós todos, inclusive esses amigos do fácil, que eles vão acabar elegendo essas pessoas, né? Com a nossa ajuda. É muito importante que a gente boicote esses nomes. É muito importante que a gente faça uma produção consistente de notícias, de ideias, que a gente possa encontrar os canais para chegar até essas pessoas sem citar nomes dos antagonistas. Cada piada citando o nome de um fascista é 1 ou 10 ou 1000 votos ao fascista. A gente precisa se conscientizar que nós estamos ainda mergulhados naquele poço de energia macabra, negativa, do qual eu saí em 2016. A gente precisa realmente estar dispostos a fazer um boicote ideológico. E isto já é a mensagem. O fato de nós não dizermos esses nomes já é uma mensagem política importante. O fato de nós conseguirmos criar mensagens que sejam diretas, que façam sentido, que sejam compassivas, empáticas, que cheguem também com alguma carga emocional para as pessoas, sem reproduzirmos as ideias do antagonista, sem dizermos os seus nomes, os nomes das instituições a que eles estão ligados, a gente vai conseguir fazer uma política de esquerda. Nós temos também um campo muito bom para isto, porque o neoliberalismo está aí dando todas as razões para nós. Mas não, ao invés disso, o que eu percebo é grandes formadores de opinião de esquerda nas redes sociais das quais eu participo, reproduzindo constantemente o rosto, o nome, as siglas ligadas ao fascismo atuante hoje no Brasil. Esse é um erro pelo qual nós vamos pagar caro, como pagam hoje os Estados Unidos e como pagam hoje já a Itália
e como pagam hoje todos os países em que as forças de direita estão assumindo poder central, poder político. Vamos ser responsáveis pela eleição de um Senado e de uma Câmara de Deputados ainda mais conservadora e esquisita do que essa que a gente tem? Vamos ser responsáveis pela eleição de deputados estaduais ainda mais retrógrados e violentos? Será que é isso que a gente quer? Eleger nos estados governadores fascistas, neofascistas? Eleger presidente da república indivíduos? Enfim, a gente precisa realmente pensar e repensar a estratégia. Eu fiz um tarô sobre o Brasil, acho que todo mundo deveria assistir, e penso que eu estou aqui contribuindo com o que o tarô fala, que é esta mudança rápida que a gente pode promover, benéfica, que basicamente nós conseguimos nos reunir em torno de uma narrativa que possa ser contraposta a esta. E eu estou aqui complementando o jogo de tarô. É apenas que a nossa narrativa tem que ser em nosso nome, apresentar as nossas ideias, apresentar os nossos candidatos para as pessoas que estão perdidas, emocionalmente machucadas e psicologicamente perturbadas. Não vamos entrar nisso. A gente precisa meditar, criar em nós as condições também emocionais para não nos trancarmos nesse quarto escuro, minha gente. Eu realmente sentia que era uma coisa que eu precisava colocar no meu canal, era esse apelo à esquerda, dando esta minha visão sobre a situação que a gente vive hoje, mas principalmente fazendo esse apelo à esquerda para que abandone essa estratégia ridícula, estúpida. E é claro que ele vai usar isso no horário eleitoral. Eles vão usar a sua inteligência sarcástica contra você mesmo. Vamos usar isso para fazer coisas bonitas, interessantes para as pessoas. Tá todo mundo querendo, gente. Só a gente que não vê. A gente demora muito para pensar esse amigo do fácil. A gente tem também uma relação vaidosa e bastante discriminatória para com esse indivíduo que está no nosso meio e que, porque não leu o quanto nós lemos, não gostam do que eu gosto. Nós também temos uma visão elitista das coisas. A gente tem muita dificuldade em falar com esse eleitor médio entre aspas. Pode ser um médico, pode ser um juiz, intelectualmente é educado pelas revistas todas, pelos canais de TV todas, pela ideologia neoliberal, mas além dele um indivíduo simples, mais pobre também, que nós desrespeitamos, nós não queremos falar com eles. Vamos dar as mãos, por favor, e tomar um chá de rooibos. Olha como é quente, tô aqui suado, testa brilhando, graças ao rooibos. Era essa energia que eu queria que tivesse nesse vídeo. E sobre as redes sociais, resta falar que no Facebook eu tenho a minha página RG Murilo, que é essa tal fanpage, né? Que é uma página de trabalho. Eu coloco lá os meus vídeos, as minhas fotos, músicas. Eu tenho um canal de música eletrônica que você pode ir lá visitar. E no Facebook, na página RG Murilo, além do Instagram, do Twitter e do Periscope, eu faço às quartas-feiras à noite lives de tarô. Também posto fotografias e outras coisas. Sigam-me nas redes sociais, é sempre RG Murilo. A gente pode conversar mais por lá. Eu agradeço que você tenha assistido esse vídeo, eu espero que você tenha gostado, eu espero que ele seja útil para a nossa reflexão como ativistas de esquerda. Voltarei a falar mais sobre esses temas todos, a me posicionar um pouco mais também como ativista. Aproveito para convidar você a conhecer o meu site rgmurilo.com, a deixar nesse vídeo o seu joinha, a compartilhá-lo, a se inscrever no canal para receber as notificações e ficar a par dos vídeos que eu venho postando. Muita coisa vai surgir aqui no canal. E mais uma vez é isso, deixo aqui meu abraço fraterno. Muito obrigado e até a próxima!